Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Versículo 1 até o versículo 5 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por podermos iniciar esse novo estudo nesse livro. Nós não sabemos quanto tempo vamos levar, mas a certeza que nós temos é que enquanto estivermos estudando este livro, Senhor, o Senhor vai falar conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou no coração do pastor, colocou no nosso coração o objetivo de aprendermos com esse livro, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes, abra o nosso coração, a nossa alma, para que nós possamos compreender as verdades da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Evangelho e a Tua graça façam morada em nosso coração e que possamos agir de acordo com aquilo que o Senhor revelou de si mesmo na Tua palavra, Senhor. Amém. Eu lembro que há algum tempo atrás a gente chegou na igreja aqui e estava no capítulo 14 de Lucas. Aí isso foi uma surpresa muito grande, porque é muito difícil de encontrar igrejas que tenham esse propósito assim, né? E aí o pastor me colocou na roda para pregar e com esse tempo eu sei que eu aprendi muita coisa. É igual o pastor fala, o Rodrigo fala que a gente tinha uma visão antes do que era o Evangelho. Hoje a nossa visão é totalmente diferente daquilo que a gente tinha antes. E é muito bom poder aprender isso sempre, né? E Lucas terminou esse Evangelho relatando a ressurreição de Jesus, relatando ali quando ele apareceu aos seus discípulos. E Lucas começa a escrever novamente um novo livro para Teófilo. E aí o que ele faz aqui? Ele faz igual a gente faz quando a gente está pregando. Ele começa a relembrar, ele fala assim: lembra, Teófilo, aconteceu isso, isso, isso. É igual quando a gente vai pregar, a gente fala: na quarta-feira passada tal pessoa falou isso, para poder introduzir novamente no tema que vai continuar. E aí Lucas faz a mesma coisa. Ele fala: Teófilo, eu escrevi um livro falando sobre isso e isso, e terminou assim, 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 para ele começar a dar andamento no livro de Atos. E essa introdução vai até o versículo 14. E depois começa a gente vai rever algumas coisas do Evangelho ainda até o versículo 14. E a partir do versículo 15 ele vai começar a contar quando os discípulos começaram a designar novas pessoas ali, né? E assim por diante. E aí ele começa a dar essa introdução dessa forma aqui. Nós vamos ver os 2 primeiros versículos. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Nesses 2 primeiros versículos aqui a gente pode ver a centralidade do Evangelho, a mensagem do Evangelho. O resumo de toda a mensagem do Evangelho foi o que Lucas fez. Lucas, ele pregou apenas Jesus Cristo. Como o Rodrigo falou na semana passada, numa das aplicações que ele fez, ele tinha falado que Lucas dedicou a vida dele para instruir apenas uma pessoa. Isso é incrível de fato. E ele começou a dar aplicações, né? Às vezes, quantas vezes a gente quer alcançar o mundo, mas não alcançamos nem os nossos próprios parentes, os nossos amigos, nossos filhos. Mas
Lucas desejou alcançar apenas uma pessoa. E, na verdade, alcançou um mundo de gente, né? E o que ele fez para alcançar essa pessoa? Ele falou sobre Jesus Cristo. Desde o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. Essa é a mensagem do Evangelho. É assim que se instrui uma pessoa. Esse era o desejo de Lucas, instruir Teófilo. E é assim que se instrui, é assim que se discipula alguém. Não se fala a respeito de mais nada, além de Jesus Cristo. Toda a pregação do Evangelho tem que ter a mensagem de Jesus Cristo. Sem Jesus não existe discipulado. Sem a pregação de Jesus Cristo, não existe ensinamento na igreja. Todo o ensinamento tem que ter Cristo. E é isso que ele faz. Ele relata todas as coisas que Jesus começou a fazer até o fim da sua vida e a sua ressurreição. Esse é o clímax do Evangelho, quando Jesus ele ressurge. E aí ele começa a falar sobre isso. E uma coisa interessante é que a nossa pregação, ela não pode mudar. A gente vê o Evangelho de Lucas que ele pregou apenas Cristo. E a sua mensagem para Teófilo nunca mudou. E aí eu fico pensando em algumas coisas sobre isso. Muitas igrejas, muitos pastores, muitas pessoas começam muito bem. O desejo dessas pessoas é pregar apenas Jesus Cristo. Eles se empolgam com Cristo, eles amam Cristo, eles desejam Cristo, eles querem ensinar Jesus para as pessoas. Mas no decorrer do caminho, essas pessoas acabam mudando o seu foco, fazem diferente de Lucas. E aí eles são movidos por outras coisas que não são amor pela palavra de Deus. Talvez essas pessoas mudam a sua mensagem por causa da instituição em que congregam. Existem muitos casos de pastores que estão ali dia após dia, pregando a verdade, pregando o evangelho, pregando o arrependimento. Mas, às vezes, um pastor maior ou alguém chega nele e fala assim: olha, cara, isso aí que você está pregando, não prega assim não, porque você pode machucar o irmãozinho ali. Não prega sobre esse determinado pecado, porque tal pessoa está passando por esse pecado. E aí, esse pastor, essa pessoa que vive pregando Cristo Jesus, para não perder o seu status, a sua posição de pregador ali, ele acaba mudando a sua mensagem. E ele já não é mais fiel em relação àquilo que a Bíblia diz, que é pregar apenas Cristo Jesus. Muitas pessoas são tentadas a mudar o seu tipo de ensinamento por causa de filosofias modernas. Às vezes você vai para a escola, ou às vezes você vai em alguma faculdade, e quando você fala sobre Deus na sua escola, na sua faculdade, na sua aula, as pessoas riem, porque no século 21, né, já não há mais necessidade de se colocar Deus na mente do povo. E aí, por causa disso, você é tentado a mudar a sua mensagem também, e faz diferente daquilo que Lucas fez. Outras pessoas são também tentadas por causa da própria corrupção do coração. Uma coisa interessante é que quando a gente pega um livro inteiro para ler, a gente não tem como fugir das partes difíceis. E às vezes eu me deparo com alguma mensagem que eu vou pregar sobre algum tipo de pecado que eu estou vivendo, e eu olho e falo: cara, como é que eu vou pregar isso aqui? Mas eu preciso pregar isso aqui, cara. Porque essa é a mensagem do Evangelho. E uma coisa que eu gosto nas Escrituras é que a Bíblia, ela nunca mascara os defeitos das pessoas, né? A gente tem o exemplo de Pedro, por exemplo. Traiu Jesus, né? Então, acho que se eu fosse falar algo sobre o Evangelho, eu não ia colocar pontos negativos. Eu não ia colocar meus defeitos. Mas a Bíblia, ela não mascara isso. E aí, a pessoa que está pregando, a pessoa que fala do Evangelho, a pessoa que está querendo instruir alguém,
ela também não deve mascarar os defeitos da mensagem, os defeitos de si mesmo. Porque quando se instrui alguém, como Lucas instruiu Teófilo, é necessário colocar todos os pontos. Pregar Cristo do início ao fim. Porque a salvação vem por intermédio do ensinamento de Jesus Cristo. Ou às vezes as pessoas se desvirtuam pelo dinheiro, pela fama. E aí tem N situações em que as pessoas podem se desvirtuar no meio do caminho para não pregar mais o evangelho. Porque o evangelho, às vezes, ele não é tão atrativo. Porque você precisa negar algumas coisas, parar de fazer outras coisas. Mas a recompensa eterna que temos em Cristo Jesus supera tudo isso. Então, assim, uma coisa que eu tiro aqui, que se você tem um amigo ou algum parente, ou alguém que você deseja instruí-lo, que você olha e fala, cara, eu preciso conversar com esse cara. Eu preciso trazer ele para os caminhos do Senhor. Prega Jesus como Lucas fez. Pregue Cristo como Lucas fez, do início ao fim. E se aparecer algum momento, alguma coisa que queira que você se desvirtue daquilo, você saia desse caminho, continua na palavra de Deus. Foi isso que Lucas fez, e é isso que a gente aprende com ele, né? E aí ele fala que ele relata todas as coisas, né? É óbvio que ele não relatou tudo o que Jesus fez. No último capítulo do Evangelho de João, João fala que se escrevesse todas as coisas que Jesus fez, todos os milagres que ele fez, não caberia nenhum livro no mundo inteiro. Então, quando Lucas diz que ele escreveu sobre todas as coisas que Jesus fez e ensinou, ele está falando um exagero, né, de linguagem. Mas o que ele está dizendo é que ele escreveu tudo aquilo que era necessário para se instruir alguém para o caminho da salvação. Então, se você deseja evangelizar, pregar, tudo que está no Evangelho é aquilo que é necessário para se trazer alguém ao arrependimento. E aí, as palavras que Jesus... uma coisa interessante é que, quando ele fala que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele diz assim no versículo 1, escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus era alguém que tudo aquilo que ele ensinava, ele fazia. Não tinha como você ouvir Jesus pregando sobre uma coisa, um determinado assunto, e lá na esquina ele está fazendo algo totalmente diferente daquilo que ele pregou. O Hernandes Dias Lopes, eu comprei um comentário dele sobre o livro de Atos, e ele fala assim, que Jesus ele pregou aos olhos e aos ouvidos. Tudo aquilo que Jesus fazia era testificado pelas obras que ele realizava também. Não é igual a gente que às vezes peca e está falando uma coisa e de repente faz outra lá na frente. E é por isso que não se achava nada de ruim em Cristo. As pessoas não conseguiam achar pecado algum nele, porque ele era fiel e verdadeiro em tudo que ele dizia. Ele era fiel e verdadeiro em tudo o que fazia. É por isso que não se achava condenação em Jesus Cristo. E Jesus, tudo o que ele pregou, ele viveu de fato. Deixa eu me organizar aqui. Uma coisa diferente que acontecia é que muitas pessoas deixaram de seguir os ensinamentos dos fariseus e da religião daquela época, justamente por causa do que Jesus fazia e ensinava. Jesus ele tinha autoridade naquilo que ele fazia. Jesus ele tinha autoridade naquilo que ele ensinava. Porque tudo o que ele ensinava era testificado pelas suas obras. E aí ele diz assim que ele fez tudo isso até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí,
quais são os mandamentos de Jesus que foram dados por intermédio do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele estava envolvido na vida inteira de Jesus. Muitas vezes a gente não dá tanta evidência, às vezes, na pregação pelo Espírito, ao Espírito Santo, mas se a gente for analisar os textos em que Lucas escreveu, o que é dito na palavra de Deus, a gente vai perceber que o Espírito Santo estava envolvido em tudo o que Jesus fazia. Olha só que interessante. O Espírito Santo estava presente na hora da concepção de Jesus, quando o anjo apareceu a Maria e disse que aquele filho seria do Espírito Santo. O Espírito Santo estava envolvido na circuncisão de Jesus, depois do seu 8º dia de nascido, quando aquele sumo sacerdote estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Ele estava cheio do Espírito Santo ao fazer aquilo. O Espírito Santo estava no batismo de Jesus. O Espírito Santo, ele estava na tentação de Jesus. A gente sempre fala que sobre o diabo tentando Jesus, mas ele foi até o deserto porque o Espírito Santo o impeliu a ir. Isso está lá em Lucas 4, versículo 1. O Espírito Santo está em todos os momentos de Jesus Cristo. Nas curas que Jesus realizava, o Espírito Santo estava presente. Lembra quando os fariseus começaram a falar que ele curava pelo poder de Beelzebu? E Jesus falou que ele curava pelo Espírito Santo. Do início ao fim da vida de Cristo, e depois em sua continuação, na sua ressurreição, o Espírito Santo está envolvido. E em Hebreus 9, também diz que o Espírito Santo estava envolvido na crucificação de Jesus Cristo. O que, no livro de Atos, interessante é que a gente vai aprender muito sobre o Espírito Santo no livro de Atos, porque no livro de Atos o Espírito Santo aparece mais de 40 vezes. É citado mais de 40 vezes no livro de Atos. O Espírito Santo é falado mais vezes no livro de Atos do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Então, se existe um livro para ser estudado, para a gente aprender mais sobre o Espírito Santo, é o livro de Atos. E o que Lucas está querendo apresentar para Teófilo aqui é o seguinte. Ele está mostrando para ele assim, da mesma forma que o Espírito Santo esteve envolvido em toda a vida de Jesus, agora eu vou mostrar para você, Teófilo, que o Espírito Santo está envolvido em toda a vida da igreja. Da mesma forma que o Espírito Santo estava com Cristo, o Espírito Santo está na continuação nos apóstolos. Jesus agia em sua vida e agora ele continuará agindo após a sua ressurreição pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele fala assim, que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. O interessante é que, quando a gente lê aqui, parece que ele deu depois que Jesus ele ressuscitou e se apareceu aos apóstolos, ele deu alguns mandamentos para os apóstolos, não é assim? E Lucas está falando que esses mandamentos foram pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente olha um pouquinho assim, quando a gente busca um pouco nos textos mais antigos, o que parece é que Lucas está dizendo que não só os mandamentos que Jesus deu foi pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo estava envolvido também na escolha dos apóstolos. Então ele está dizendo assim, depois de ter escolhido os apóstolos pelo Espírito Santo, também deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. A gente pode ver a ênfase em que Lucas dá ao Espírito Santo aqui. E depois disso, parece que ele fala para que os discípulos estivessem em Jerusalém, né, até que do alto fossem revestidos de poder. E uma coisa interessante é que é Jesus quem escolhe as pessoas. Da mesma forma que ele escolheu os apóstolos, os discípulos, Jesus é quem escolhe as pessoas para um determinado ministério. Não somos nós que nos escolhemos para um ministério. Eu não acredito que o pastor fala assim, não, eu escolhi ser pastor. Não. Eu acredito que ele vai dizer assim, Deus me levou a ser pastor. Deus desejou que eu fosse isso.
Eu lembro que eu sempre toquei na igreja e nunca tive muito interesse pela palavra, mas depois de um certo momento na minha vida, parece que isso começou a me envolver muito. E Deus me leva a querer compreendê-lo mais através da sua palavra. Uma coisa que eu percebo é que existem pessoas, por exemplo, que se auto-intitulam apóstolos. Igrejas que a gente vai ver que a pessoa, o histórico dela não é nada, a não ser ela chegar num lugar e se intitular, se auto-intitular apóstolo. Mas Cristo nunca escolheu essa pessoa. Mas não interessa o que você faça no seu ministério na igreja. É Jesus quem te escolhe para o ministério. E Ele te escolhe pelo Espírito Santo de Deus. A gente percebe que o Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão sempre juntos no mesmo propósito. Deus é soberano sobre todas as coisas. Até sobre as escolhas, Ele é soberano até em escolher pessoas para desempenharem a sua obra. É Ele quem faz todas as coisas. É Jesus quem escolhe. Não somos nós que escolhemos. E aí ele diz que ele foi elevado às alturas. Quando a gente nota isso no texto, quer dizer que o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz foi completamente aceito por Deus. A sua morte foi aceita completamente, integralmente por Deus. É por isso que Deus o ressuscitou dos mortos e o elevou às alturas. E quando a gente olha essa parte de elevou, quer dizer que o seu nome foi elevado entre todos os nomes. Jesus está elevado acima de todas as coisas. Jesus está acima de todas as coisas. E servir a um Deus que está acima de todas as coisas nos faz perceber que Ele é superior a qualquer coisa que nós passamos. Saber que Ele ressuscitou de entre os mortos é saber que um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Saber que Deus está acima de todas as coisas é saber que não existe nada que Ele não possa resolver. Isso nos traz conforto e alegria, porque Deus o elevou aos céus e o seu sacrifício foi aceito integralmente pelo Pai. E aí, no versículo 3, ele diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele se apresentou vivo às pessoas com provas incontestáveis. E quais são essas provas? Lucas relata, os evangelhos todos relatam. Ele se apresentou vivo às mulheres no túmulo. A gente falou sobre isso. Ele se apresentou a Maria Madalena. Ele se apresentou aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus se apresentou a todas essas pessoas. E no final, lá em 1 Coríntios, a gente vai ler que ele se apresentou a 500 pessoas. Além dos discípulos e das mulheres que estavam com os discípulos, Jesus se apresentou a 500 pessoas. E isso para Lucas é uma prova irrefutável da ressurreição de Jesus. Isso é prova. Você vai encontrar debates aí na internet ou pessoas que falam assim: quem prova que Jesus existiu? Existe prova para isso, para aquilo? As pessoas parecem que quer ir no laboratório e pingar um negocinho aqui, sair uma fumaça para provar alguma coisa. Mas na verdade, a prova está aqui nas Escrituras. De que Cristo, de fato, apareceu corporeamente a essas pessoas. E aí falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No versículo 3 ele diz que ele falou sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E esse foi o tema central do Evangelho de Jesus. Tudo o que Jesus fazia, o centro, o alvo dele, era falar do reino de Deus. Lá em Lucas 4, 43, parece que
os discípulos estavam procurando Jesus, Jesus estava orando num lugar meio afastado. E aí os discípulos falam: "Ô mestre, os caras estão te procurando aí, o pessoal está te procurando, você precisa curar, não sei o quê." E aí ele fala assim: "Não, existem outros lugares que precisam ouvir sobre o reino de Deus. E foi para isso que eu vim." Ele diz assim: "Eu não vim só para curar, eu não vim para fazer essas coisas. Eu vim para pregar o reino de Deus." Foi o que Jesus veio fazer. A mensagem do Evangelho de Cristo, e hoje a mensagem que nós pregamos, tem que ser o reino de Deus. Se a pregação do Evangelho não for o reino de Deus, não é pregação do Evangelho. É invenção de homens. Porque o Evangelho é apenas o reino de Deus. E aí Atos fala muito sobre isso. A gente vai ver bastante coisa sobre a visão dos apóstolos acerca do reino de Deus, né? E aí o interessante é que eu faço uma pergunta assim: se a pregação, se Jesus, que é Jesus, a única pregação dele era sobre o reino de Deus, por que nós temos que pregar outra coisa? Por que as igrejas, às vezes, que se dizem evangélicas, pregam outra coisa que não é o reino de Deus? Se o único alvo de Lucas foi discipular um homem a respeito do reino de Deus, ensinando ele sobre o reino de Deus, por que eu tenho que introduzir outras coisas que não sejam isso? Igrejas que não pregam o reino de Deus são igrejas que pregam também usos e costumes. Você não pode vir de calça, irmã. Você não pode usar boné na igreja, você não pode fazer aquilo. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é isso. Pessoas que pregam achismos, né? Ele vê um texto na Bíblia lá: "Então, irmãos, eu acho que isso aqui..." A pessoa não tem convicção daquilo que diz. Pessoas que pregam história da vida dela, sabe? Eu era assim, 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 e ficam contando. Todo culto é a mesma coisa. Eu ouvi uma mensagem do John Piper, e ele estava dizendo que ele evita ao máximo falar sobre a vida dele nas pregações, porque tudo que a igreja precisa saber está nas Escrituras. O pastor não precisa ficar aqui contando a vida dele, eu não preciso ficar contando a minha vida aqui. Porque vocês não precisam disso. O que a igreja precisa saber é Bíblia. A igreja precisa se alimentar com a Bíblia. E aí quando a gente vê tantas pessoas que são crentes há 10, 15, 20 anos e não conhecem nada sobre o Evangelho, é porque as pregações que essa pessoa ouve na igreja não tem Bíblia. São histórias, fábulas, como diz o apóstolo Paulo. São historinhas. Uma igreja bem alimentada é uma igreja que estuda a Bíblia, que compreende a palavra de Deus. Uma coisa que a gente precisa fazer é pregar somente as Escrituras. Se alguém prega algo além disso, não ouça. Ouça somente Bíblia, Escritura. E aí no versículo 4 ele diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: "De mim ouvistes." As pessoas, elas não deveriam se ausentar de Jerusalém, porque é lá que ia acontecer aquilo que o Pai havia prometido. Uma coisa interessante é que Jesus manda os discípulos para o mesmo lugar da morte. Agora, o lugar de morte é um lugar de vida. O lugar onde houve desesperança é um lugar em que há esperança no Espírito Santo. Um lugar onde Jesus foi envergonhado é o mesmo lugar onde ele vai ser exaltado. E é dali que vai surgir, é dali que vai nascer o Evangelho, a igreja, é ali que vai nascer a igreja. No mesmo lugar que houve vergonha, é ali o lugar onde vai nascer a igreja, para que o nome de Cristo fosse honrado na frente de todas aquelas pessoas que o envergonharam na cruz.
E aí, eles deviam esperar a promessa do Pai, né? Tem alguns textos interessantes que eu queria falar com vocês. A gente já viu algumas vezes já. Mas que tipo de promessa é essa? Qual que era a promessa do Pai? A gente já viu isso. Mas eu queria relembrar, porque Lucas está relembrando aqui. Então, em João 14, o próprio Jesus, ele diz que ele ia rogar ao Pai. Olha só que interessante. João 14, 16, 17 e 26. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa é a promessa do Pai, o Espírito Santo. Era isso que eles deveriam esperar. E aí em João 15, 26 diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus, dá testemunho de Cristo. Há uns dias atrás eu estive pregando aqui, eu estava falando sobre o Espírito Santo, e eu disse algumas coisas, e eu quero ressaltar isso, que eu estava dizendo assim que existem pessoas que dão ênfase demais ao Espírito Santo. Pessoas que só ensinam dons do Espírito Santo, só falam do Espírito Santo, e acabam deixando Jesus de lado. E aí falam Espírito Santo, sempre o culto inteiro, mas Jesus não é mencionado. Isso não está certo. O que o Espírito Santo faz, ele não é a evidência do culto. O Espírito Santo nunca é a evidência do culto. O Espírito Santo nunca é evidência em nenhum lugar. Na verdade, o que o Espírito Santo faz é dar evidência a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. E é isso o que vai acontecer aqui no capítulo 2 de Atos, né? O Espírito Santo vai descer sobre esse povo e através do Espírito Santo o nome de Jesus vai ser glorificado. Onde ele foi envergonhado, ele será glorificado. É isso que eu estava dizendo há esses dias atrás. Porque o ministério do Espírito Santo é trazer honra e glória ao nome de Jesus Cristo. Se ele não enfatiza Cristo, então esse culto não é verdadeiro. Só é verdadeiro aquele culto que tem Cristo como evidência. Amém? E aí, Jesus ele fala assim, né? Lucas ele diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vocês repararam uma coisa? Tem um negócio interessante que é assim: no livro de Mateus e no livro de Lucas, quando Jesus ele vai ser batizado, João Batista ele fala que Jesus ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Certo? No batismo de Jesus, o João Batista ele diz que Jesus ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas vocês perceberam aqui, que ele falou assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ele não menciona o fogo aqui, né? Por que será que ele não menciona o batismo com fogo? É porque o batismo com fogo não é para os cristãos. Os cristãos não são batizados com fogo. Os crentes não são batizados com fogo. Você pode ver a Bíblia inteira. Toda vez que fala sobre o batismo com fogo, não é para crentes, mas para incrédulos, para não crentes, para pessoas não regeneradas. É por isso que ele fala sempre que nós seremos batizados com o Espírito Santo. Os apóstolos serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos serão batizados com o Espírito Santo. Na Bíblia você vai encontrar muito, por exemplo, eu estava pesquisando há uns dias, há algum tempo atrás, quando eu estava estudando esse assunto, a gente vai ver um pouco mais sobre isso no capítulo 2.
Toda vez que você fala sobre, você vê fogo na Bíblia, você vai ver fogo como um fogo normal que você acende, por exemplo, um fósforo, um isqueiro, uma chama, igual a gente estava lá na casa do Rodrigo, lá no meio no fogaréu lá. Ou você encontra o fogo de verdade na Bíblia, ou o fogo está relacionado à ira de Deus. Por exemplo, quando João ele fala de Jesus, ele fala que ele tem a pá na sua eira, né, e ele traz o trigo para si. Mas a palha ele queima no fogo. E aí você vai encontrar textos em que Deus é um fogo consumidor, que consome o pecado, que consome o mal, que consome o incrédulo. Então, quando se fala sobre batismo com fogo, fala-se sobre condenação ao inferno. Fala-se sobre a ira de Deus. E aí você fala assim, pô, mas e aqueles louvores que falam de fogo, fogo, fogo? Não tem cabimento, não é bíblico isso, não é Bíblia, isso não é Bíblia. Quando fala que você vai ser batizado com fogo, aí você, sei lá, dentro de você, você fala, ô Jesus, misericórdia, eu não quero isso, eu quero o Espírito Santo. Todos nós já temos o Espírito Santo em nossas vidas. Esses dias eu estava conversando sobre fogo, né, o batismo com fogo com uma pessoa, e essa pessoa falou, eu falo assim, eu dou risada, mas eu falo com muito carinho e muito amor, tá? A pessoa falou para mim assim, batismo com fogo é quando você sente aquele arrepio, quando você sente aquele fogo dentro de você, aqui você começa a tremer, você começa a ficar emocionado, você chora, começa a falar aleluia, glória a Deus. Não é, batismo com fogo é ir para o inferno. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, tudo bem, mas se você quiser ser batizado com fogo, você está pedindo a condenação, você está pedindo a ira de Deus sobre a sua vida. Eu queria trazer poucas coisas agora no final. Uma coisa que a gente pode aprender com essa mensagem é que Jesus vive. Nós não servimos a um Deus morto, a um Deus que está pendurado na cruz. Mas nós servimos a um Deus que foi elevado às alturas. E o nome dele está acima de todos os nomes. E é por causa da sua ressurreição que estamos aqui hoje. É por causa da sua ressurreição e saber que o sacrifício dele foi totalmente aceito. É que podemos nos achegar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos amar a Deus sem nenhum tipo de restrição, porque cremos em Jesus Cristo. Servimos a um Deus vivo. Ele não está longe. Tem uma música do Resgate que fala assim... como é que é a letra? Esqueci a letra. Que ele fala assim, se você pensa que o meu Deus voltou para casa cansado, para descansar sentado e nunca mais voltar, você está mal, velho. Você errou de novo. Ele vive e brilha mais que a luz do sol. E um dia ele vem. Saber que ele ressuscitou é saber que as promessas dele a respeito da sua vinda também se cumprirão. Então hoje nós não cultuamos a um Deus que morreu e continua morto, mas nós cultuamos a um Deus que morreu, vive e vai voltar para nos buscar. Uma outra coisa é que a nossa pregação, ela não pode mudar. Por mais que a gente se sinta tentado a algumas coisas, a nossa pregação não pode mudar. Acho que a igreja presbiteriana, eu acho que tem isso, que eles, na confissão de fé dele, eles falam assim, por exemplo, quando alguém se converte a Cristo, ele fala assim, você promete ser fiel à sua igreja, enquanto a sua igreja for fiel a Deus, for fiel às Escrituras, for fiel à sua palavra? Aí a pessoa fala, eu prometo. Porque você não tem que ter compromisso com uma igreja que não tem compromisso com a verdade. Se essa igreja um dia deixar de ter compromisso com a palavra de Deus, se essa igreja um dia deixar de ter compromisso com o Evangelho, você está desobrigado de permanecer aqui. Olha, pastor, estou falando aqui de boa. É verdade, ainda bem que ele... O pastor disse que ele também não vai estar se essa igreja não tiver alicerçada na palavra. Enquanto essa igreja permanecer firme no Evangelho, ou se você for para uma outra igreja, eu não sei, vai para uma igreja onde tem a pregação da palavra.
Vá para uma igreja onde o pregador ou o pastor seja igual a Lucas. Pregue nascimento, crescimento, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Congregue numa igreja assim. Porque se você congregar numa igreja que não tem evidência o evangelho, você está fora dos caminhos do Senhor. Aí sim você vai ser batizado com fogo. E uma outra coisa é que todos nós temos o Espírito Santo. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos da novela. Gente, foi isso que Deus falou no meu coração. Às vezes a gente fica preocupado, né, pastor? Não, tem que levar a pregação mirabolante para a igreja. Mas o que Deus tratou no meu coração a respeito dessa palavra, eu quis passar para vocês. Eu espero que vocês saiam daqui com pelo menos essas 3 coisas. Que Jesus está vivo, que a nossa pregação não pode mudar, e que todos nós temos o Espírito Santo, e que aprendam sobre essa questão do batismo com fogo. Só isso. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Tu és maravilhoso. Obrigado por essa noite, por esse momento. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Tu és maravilhoso. Servimos a um Deus vivo. Servimos a um Deus glorioso. Que o seu nome está exaltado acima de todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo Lucas para escrever tudo isso, para nos instruir no caminho da verdade, assim como foi com Teófilo. Nós te agradecemos, Pai. Amém.